Olá pessoal, a gente vai corrigir para vocês aqui o nosso simuladinho de Biologia 2. Lembrando que nosso simuladinho que eu estou enviando para vocês, eles têm 15 questões. Então eu vou dividir para que a gente possa explicar cada item, né, cada proposição, até as erradas também, porque elas estão erradas. Por isso que eu vou dividir em dois momentos, tá? Nessa primeira correção dessa aula agora a gente vai fazer 8 questões. Na nossa segunda aula a gente faz mais 7 questões, perfeito? Então acompanha comigo aqui para a gente compreender. Olha direitinho aí no teu material, vê onde você errou, né? Veja aí a justificativa correta para a resposta correta. Então vamos lá. Eles aqui na primeira, ó, são animais invertebrados com simetria bilateral, triblásticos e celomados. Ora, muitos animais invertebrados apresentam esse comportamento, inclusive até os vertebrados também. Uma simetria de lateralidade, né? 3 folhetos embrionários e a presença do celoma. Isso é uma característica muito comum aos animais, então não nos diz nada que animal ele está querendo. Mas ele segue aqui, ó, seu corpo mole é dividido em cabeça, pé e massa visceral, revestido por um manto. Olha só quantas informações a gente tem importantes aqui. Então você tem o primeiro tópico aí que vale a pena a gente destacar, a presença, obviamente, aqui de um corpo mole. Isso é uma descrição de um grupo de animal que eu sei que você já sabe qual é. Esse corpo mole é dividido em cabeça, pé e massa visceral. Então isso aqui é uma deixa muito importante para a gente lembrar um grupo de animais que tem esse comportamento. Mas ele segue com outro ponto muito importante também, a presença de um manto, ou seja, de uma camada protetora, né, de uma camada de revestimento típica desses animais de corpo mole. Vamos seguir, possui representantes em ambientes terrestres, marinhos e água doce, ou seja, bastante diversificado. Né? Ambiente epinocíclico, ou seja, eles apresentam a terra firme, né? Apresenta liminociclo, que é água doce, e apresenta também talassociclo, que é água salgada. Essa descrição é característica geral dos, ele nos dá deixa aqui, ó, aí eu coloco essa imagem para a gente lembrar, um animal típico desse que eu estou me referindo, ó. Então a presença aqui de uma concha protetora, apesar que ele não cita a concha protetora, mas cita para a gente, ó, a cabeça do animal, a massa visceral presente aqui nessa região do animal e a base, que a gente chama de base ou pé, que esse animal de corpo mole apresenta. Consequentemente, a gente vai ver que nós estamos nos referindo quem? Aos moluscos como o caramujo, que é aquele que a imagem nos mostrou, tá? Então aqui ele cita as oligoquetas, que são as minhocas, não tem essa propriedade. Os nematomintos, que são os vermes de corpo cilíndrico, também não tem essa propriedade. Os anelídeos, né, que ele volta a falar do grupo também que envolve as minhocas também são anelídeos, só que aqui ele cita as sanguessugas, que são aquetas, né, chamados de irudíneos, que não tem esse comportamento, e aqui por último ele vem nos insetos, que são artrópodas, que também não tem essa descrição da nossa questão. O nosso gabarito da primeira questão é a letra B, perfeito? Vamos para a segunda aqui, ó. 4 grupos principais de pequenas moléculas estão presentes nas células, em geral. Essas moléculas orgânicas são açúcares simples, então a gente já lembra que trata-se de um monossacarídeos, ácidos graxos, né, ácidos orgânicos, longas cadeias de hidrocarbonetos, aminoácidos, que é a matéria-prima das proteínas, e os nucleotídeos, que representam a matéria-prima dos ácidos nucleicos. Então ele dá uma distribuição orgânica aí bem ampla para a gente, sempre citando as moléculas orgânicas, ou seja, os monômeros presentes nos compostos orgânicos. Já que a gente sabe que açúcares simples são monômeros dos polissacarídeos, nós sabemos que ácidos graxos, eles são monômeros dos lipídios, aminoácidos, monômeros das proteínas, e os nucleotídeos, que são monômeros de quem, gente? Dos ácidos nucleicos. Aí ele diz, a partir destas são elaboradas outras moléculas, que são os polímeros. Muito bem, monômeros se reúnem para formar polímeros, tá? Com propriedades químicas e funções bastante específicas. Como, por exemplo, então ele descreve para a gente aí que é que a gente vai buscar nas alternativas, que exemplo trata de maneira correta esses monômeros orgânicos.
Aí ele diz assim, na letra A, ó, os fosfolipídios, lipídios que apresentam ácidos graxos, glicerol e ácido fosfórico em sua composição, presente nas membranas plasmáticas. Então, ele tem uma descrição completa, perfeita do que são os fosfolipídios. Lembre que a gente estudou recentemente esse grupo de lipídio, que é um lipídio não simples, e sim um lipídio conjugado com o radical inorgânico, pois trata-se do fósforo, nesse caso, o ácido fosfórico, como a questão coloca para a gente. Então, a descrição da letra A, ela está completamente correta, está perfeita. Essa descrição aí sobre os fosfolipídios já é o nosso gabarito. Mas vamos encontrar os erros nas outras proposições. Ele começa assim, ó, queratina na letra B, carboidrato estrutural dos animais, que nos mamíferos participa da constituição do pelo, das unhas e da pele. Olha só, queratina é uma proteína, então a gente corta aqui carboidrato e coloca proteína. Queratina não trata-se de um carboidrato, queratina é um polipeptídeo, tá? A função está correta, mas não trata-se de um carboidrato, e sim de uma proteína. Vamos para a letra C. As enzimas, proteínas simples ou conjugadas, agem como catalisadores de reações químicas, sendo altamente eficientes, não sofrendo desnaturação por mudança de temperatura ou pH. Quer dizer, ia muito bem aí a condução, as enzimas elas podem ser simples, podem ser conjugadas, a gente sabe disso. Agora, o erro está em dizer que não sofre alteração. A gente lembra que existem fatores que interferem na atividade enzimática, e um desses fatores que a gente conhece é a temperatura, o outro é o pH, o outro é a concentração do substrato. Então, você vai aí no seu material, ó, e corta não. Elas sofrem sim alterações, desnaturações, quando são submetidas a modificações nesses quesitos aí, certo? Vamos para a letra D. Esteroides, um grupo particular de proteínas precursoras dos hormônios sexuais masculinos, testosterona, e femininos, estrógeno. Então, ele vai muito bem na condução da função do esteroide, né, que é um lipídio, a gente já conserta ali, ó, os esteroides não são proteínas, os esteroides são lipídios. Tá aí onde é que está o nosso erro, é um grupo particular de lipídios, precursor da vitamina D, precursor dos sais biliares, tá? Mas trata-se de lipídios e não de proteínas. Na letra E, ele diz celulose, glicídio mais abundante na natureza, de composição semelhante ao amido e, por isso, digerida pela amilase dos animais. A celulose é, sim, um polissacarídeo bastante abundante. A composição é um pouco semelhante ao amido também, pois tratam-se de polissacarídeos de origem vegetal. Só que lembrando que a celulose é estrutural, enquanto que o amido é de reserva, né? Funcionalmente, eles são distintos. Mas onde é que está o erro? O principal erro aqui na proposição da letra E. Digerida pela amilase. Não é a amilase que vai digerir a celulose. Lembre-se que a amilase digere amido. A celulose ela vai ser digerida pela celulase, ok? Que é uma enzima presente em um grupo específico de animais, são os ruminantes, né? Boi, cabra, carneiro, beleza? Então, a nossa segunda questão, como nós vimos, o nosso gabarito é a letra A. Vamos para a terceira. A terceira diz assim, ó, a célula animal é desprovida de uma membrana celulósica rígida, como acontece com células vegetais. A gente sabe que os animais não têm parede celular, não têm membrana celulósica. Desse modo, no hieloplasma da célula animal, existem vários tipos de fibras proteicas em diferentes direções, que lhe conferem resistência, firmeza, compondo o citoesqueleto. Olha aí, ó, um assunto que nós vimos bem recente, falando do citoesqueleto, essa estrutura de sustentação que as células eucarióticas apresentam, né? Só que aqui ele restringe, viu, gente? Ele fala de uma célula eucariótica animal. Sobre os elementos deste, ou seja, do citoesqueleto, e dos movimentos que eles participam, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Aí ele coloca assim, ó, pra gente. A associação de proteínas motoras aos microfilamentos constituídos por tubulina permite que organelas sejam deslocadas pelo interior das células. As proteínas motoras ligam-se de um lado aos microfilamentos, de outro à organela, que será transportada, permitindo o seu deslocamento. Então, ele fala da movimentação do citoplasma. E quando a gente lembra de movimentação, a gente lembra de proteínas contráteis, proteínas que têm essa propriedade, né, de permitir essa polimerização e despolimerização, garantindo o movimento citoplasmático. Então, o erro aqui é ele classificar como proteína motora a tubulina. Não é a tubulina, é a quitina.
Lembre sempre disso. A tubulina ela vai constituir as fibras tubulares, consequentemente dando a firmeza e a sustentação que o citoplasma precisa, tá? Letra B diz assim: os filamentos intermediários mais delicados e menos duráveis encontram-se no citoplasma de células eucarióticas animais, como, por exemplo, nas células que revestem a camada mais externa da pele, conhecidos como filamentos intermediários de queratina, cuja função é impedir que essas células se rompam ou se separem quando submetidas a um esticamento. A gente está vendo que são proposições grandes, são proposições que trazem uma fundamentação muito forte, o aluno tem que estar muito seguro para poder marcar a alternativa correta, só que aqui eu vou explicar para você onde é que encontra-se o erro, viu, gente? Quando eu falo de filamentos intermediários, eu falo de filamentos altamente resistentes. Eles parecem barras de ferro que seguram, então, esse aporte de maneira mais específica em alguns grupos de células. Por isso que a gente não pode dizer que eles são mais delicados, pelo contrário, eles apresentam uma alta resistência e menos duráveis. Não, eles são mais duráveis, pois eles funcionam como uma barra protetora, segurando firmemente, dando esse aporte mecânico muito forte às células. Por isso que a letra B ela está errada. A letra C diz assim: os microfilamentos são encontrados apenas no citoplasma periférico da célula eucariótica animais, são constituídos de proteína tubulina, são finos e flexíveis, envolvendo-se, por exemplo, na movimentação das células brancas do sangue e na fagocitose dos corpos estranhos. E essas células executam. Então, eles citam aqui os movimentos chamados movimentos ameboides, a emissão de pseudópodes que acontecem aí em algumas células, inclusive células do nosso corpo, como os macrófagos, e ele coloca aqui muito bem como células brancas, só que tem um detalhe aí que a gente não pode trocar. Vamos lembrar que esses microfilamentos, eles são constituídos de uma proteína contrátil, chamada de actina, e aqui ele insiste em colocar a tubulina, então você corta aqui a tubulina e coloca a actina como essa proteína que tem essa propriedade, perfeito? Letra D diz assim: os microtúbulos, filamentos grossos, tubulares, rígidos e constituídos de moléculas de proteína contrátil, actina, estão envolvidos na formação do fuso da divisão celular ou centrosomo, importante na movimentação dos cromossomos durante a divisão celular. Mais uma vez aí ele preenche com 90% a 95% da proposição correta, só que ele erra ao classificar o tipo de proteína. Então, o que é que essa questão queria da gente? Se o aluno está seguro, se o aluno está firme no tipo de proteína que compõe os microfilamentos, uma proteína contrátil chamada de actina, a que compõe os microtúbulos, que é a proteína tubulina. Então, a gente vem aqui, ó, e corta contrátil, ela não é contrátil, ela é firme, e corta a actina e coloca tubulina, que aí seria a proteína específica aí dos microtúbulos, perfeito? Então nos resta a letra E, que é o nosso gabarito, obviamente. Nas células musculares, os microfilamentos de actina associam-se a filamentos mais grossos e também contráteis de miosina, lembra aí do deslizamento, né, gente? Para que haja contração. A interação da actina com a miosina possibilita a contração suave, ele cita aqui que essa contração é suave e lenta, mas aí ele diz para a gente onde isso está acontecendo no intestino. Esse tipo de contração lenta e suave é chamada de peristaltismo ou peristalsia, tanto faz, que possibilita o deslocamento do bolo da massa alimentar nele contido. Perfeita essa descrição, esse é o nosso gabarito, a letra E, perfeito? Vamos seguir para a nossa quarta questão. A quarta questão fala assim: a celulose vegetal, o açúcar da cana-de-açúcar e a glicose do mel são respectivamente. Aí ele quer que o aluno trace para a gente a classificação, né? Ou seja, a construção do tipo de quantidade de monômeros presente aí nesses três exemplos. A celulose, a gente sabe que trata-se de um polissacarídeo, né? Então vai ter vários monômeros para formá-la. O açúcar da cana-de-açúcar, é curioso que ele omite, né? Ele não diz qual é a molécula e sim coloca ela presente aí na cana-de-açúcar ou na beterraba. Essa molécula ela é formada por 2 monossacarídeos, pois ela trata-se da sacarose. A gente vai lá e coloca sacarose. Sacarose é uma ligação glicosídica entre a glicose e a frutose, certo? E aí ele tem depois a glicose do mel, são respectivamente. Ora, trata-se de um polissacarídeo, lá em cima a celulose é um polissacarídeo, sacarose, a gente acabou de explicar, a união de 2 monossacarídeos, então trata-se de um disacarídeo, enquanto que a glicose é um monossacarídeo, é um glicídio simples, e o nosso gabarito é a letra A. Seguindo aqui para a quinta questão, o tecido conjuntivo possui 3 fibras,
colágenas, reticulares e elásticas. Essa aqui é uma questãozinha mais específica, tá? De tecido conjuntivo que a gente vai ver nos próximos capítulos. É uma característica comum ao tecido conjuntivo apresentar fibras proteicas. Lembrem-se que as fibras proteicas, elas são decorrentes da união de proteínas formando uma estrutura fibrilar, formando uma fibra, um bastão proteico, certo? Sobre elas, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos para ela. Eles assinam a letra A. As fibras colágenas são constituídas da proteína colágeno. Perfeito. Uma proteína bastante abundante, viu, gente? Estima-se que é uma das proteínas mais rica dos animais é o colágeno. Polimerizada fora das células a partir do tropocolágeno, sintetizado pelos macrófagos. Então ele começa a apresentar algumas confusões aí para tentar nos enganar. Primeiro, polimerizada fora da célula, olha, se ela é polimerizada dentro da célula, a gente já corta aí o fora. A partir do tropocolágeno está perfeito, o tropocolágeno ele tem essa função de garantir a polimerização para a formação da fibra de colágeno, da fibra proteica de colágeno, a fibra chamada colágena. Colágeno é a proteína, colágena é a fibra, tá? Sintetizado pelos macrófagos. Ora, essa não é a função dos macrófagos, ok? Macrófagos são células que fagocitam. Essa função de sintetizar as fibras é dos fibroblastos. Então a gente corta macrófago e coloca fibroblastos. São células jovens que, quando amadurecer, vão formar os fibrócitos. Essas células estão presentes, gente, no tecido conjuntivo propriamente dito, chamado TCPD. Vamos para a letra B. Quanto maior a quantidade de colágeno nos tecidos, maior a elasticidade. Como, por exemplo, os tendões. O colágeno distribui-se em uma só direção, enquanto no cordão umbilical formam uma malha difusa entre as células do tecido. Aí ele dá uma porrada de informações aí específicas para a gente, fala dos tendões, né? Que é um tipo de tecido conjuntivo denso, que também apresenta bastante colágeno, pois ele é rígido, mas aí tá onde é que está o erro, né, gente? Como é que ele diz que quanto maior a quantidade de colágeno nos tecidos, maior a elasticidade? Não, maior a resistência. O colágeno tem essa propriedade de dar uma maior resistência ao tecido, perfeito? Enquanto que as fibras elásticas, como o próprio nome já diz, vão dar essa elasticidade. A letra C diz assim, ó, os pulmões são órgãos facilmente sujeitos a expansões de volume, pois são ricos em fibras elásticas, constituídos por elastina, proteína cuja principal função é dar elasticidade aos locais onde se encontram. Então, feita essa descrição, os pulmões eles precisam dessa elasticidade, dessa expansão do parênquima pulmonar no processo de respiração. Está aí a sua abundância, a sua riqueza em fibras elásticas constituída de uma proteína chamada de elastina. O nosso gabarito é a letra C. Qual é o erro da letra D? As células de certos órgãos, como o baço e os rins, estão envolvidas por uma trama de sustentação constituída de fibras reticulares. Perfeito. É que dá sustentação, seguram tanto o baço quanto os rins, tá, gente? Cuja a principal componente é a elastina. Não. As fibras reticulares, gente, elas apresentam também grupos diferentes de colágeno, tá? Principalmente a proteína colágeno 3. Então a gente não vai encontrar aí a elastina, perfeito? Tá o erro aí, nós não encontramos elastina, encontramos colágeno nas fibras reticulares. A letra E diz assim, as fibras colágenas, assim como as elásticas, são constituídas de microfibrilas de colágeno, que se unem formando as fibras de colágeno. Estas se unem formando fibras de colágeno. Veja como é que ele destrinchou, né? Ele desmembrou para a gente aqui. Ó. Vamos só reler para a gente poder entender. As fibras colágenas, assim como as elásticas, são constituídas de microfibrilas de colágeno. Opa, peraí. As fibras colágenas, sim, mas as fibras elásticas, não. A gente lembra que as fibras elásticas têm como principal constituinte a elastina. Então a gente vai só fazer essa troca aí e colocar a elastina no lugar de colágeno, perfeito? Então o nosso gabarito é a letra C da quinta questão, obviamente. Vamos para a sexta questão agora. A vida originou-se como uma célula simples na Terra primitiva, há aproximadamente 3,8 bilhões de anos. No momento em que a primeira célula ganha uma membrana plasmática, então ele dá aqui a relevância a essa membrana plasmática, viu, gente? Aí ele diz que a identidade celular ela é estabelecida. Por isso que a gente fala da importância dessa membrana, né? Vamos lá. Presente em todos os tipos celulares atuais, a membrana plasmática compete em algumas funções.
Em relação à passagem de substâncias do meio externo para dentro da célula, vice-versa também, né? Do meio interno para a célula, então ele fala dessa troca de substância, aquele intercâmbio que a gente estudou, troca de substância entre as células. Então vamos ver lá. Aí ele diz assim, ó, a membrana tem permeabilidade. Então esse comando aqui para a gente é que nos remete àquela competência que a gente aprendeu, que é o tipo de permeabilidade presente na membrana plasmática. A gente viu que essa permeabilidade ela é classificada como uma permeabilidade seletiva. Vamos direto aí ao nosso gabarito, né? Lembre disso, permeabilidade seletiva. De acordo com a concentração dentro da célula, ela vai dificultar que algumas substâncias entrem, que algumas substâncias saiam, isso dando a propriedade à membrana de permeabilidade seletiva, perfeito? A gente tem a sétima questão agora, que diz assim, ó, na lista oficial das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção, encontra-se o jacaré, né? Um animal muito, assim, caçado, né, gente? Um animal perseguido aí para tirar seu couro, né? Um animal que está em risco iminente de extinção, tá? Aí ele cita aqui a espécie para a gente, Caimã latirostris, é o nome correto dessa espécie, ó, é a espécie de jacaré, é da família Crocodiliae, o nome popular é o jacaré de papo amarelo, né, muito conhecido aí esse jacaré de papo amarelo. Em relação ao sistema de classificação biológica e as regras de nomenclatura, assinale a alternativa correta. Isso é uma questão de taxonomia, perfeito? Isso é uma questão que envolve os conhecimentos taxonômicos, a regra binominal, a sistemática de classificação, perfeito? Vamos lá. Por serem da mesma família, jacarés e crocodilos pertencem à mesma espécie. Então é preciso que a gente faça um resgate aqui, ó, bem rapidinho, das categorias taxonômicas. É muito bom ter bastante atenção na hierarquia dessas categorias, pois eu posso classificá-lo desde reino até espécie de maneira descendente, ou seja, eu vou reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O que é que isso implica? Implica a gente lembrar sempre que quando eu tenho indivíduos que pertencem ao mesmo reino, não obrigatoriamente eles serão do mesmo filo. Mesmo sendo do mesmo filo, não serão obrigatoriamente da mesma classe. Sendo da mesma classe, não obrigatoriamente da mesma ordem e assim por diante. Então, quando a classificação ela é descendente, ela não traz a obrigatoriedade. Ou seja, seres que pertencem a uma mesma categoria taxonômica não são obrigatórios da categoria seguinte. Perfeito? Não tem essa obrigatoriedade. Por isso foi importante a gente mostrar isso aqui para vocês. Mas quando eu falo na classificação ascendente, ou seja, de espécie até o reino, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino, aí sim você agrupa de maneira coerente. Se eu disser para você que seres pertencem à mesma família, consequentemente, eles pertencerão à mesma ordem, à mesma classe, ao mesmo filho e ao mesmo reino, mas não terão a obrigatoriedade de participar ao mesmo gênero, pois gênero é uma categoria após a família. Por isso, quando ele diz aqui para a gente retornar aqui à questão, por serem da mesma família, jacarés e crocodilos pertencem à mesma espécie. Ora, eu vejo que família ela está aqui nessa categoria taxonômica e espécie está depois. Não é obrigatório ser da mesma espécie. Se são da mesma família, terão a mesma ordem, a mesma classe, o mesmo filo e o mesmo reino, perfeito? Letra B diz assim, jacarés e crocodilos pertencem ao mesmo gênero por fazerem parte da mesma família. Ele insere o mesmo erro, viu gente? O mesmo erro da letra A está o erro da letra B. Veja que ele diz, ó, mesmo gênero. Então, não são a mesma família, perdão, não são obrigatoriamente do mesmo gênero, pois família está antes de gênero. Então, quando ele me diz que jacarés e crocodilos pertencem à mesma família, que ele citou no enunciado, Crocodiliae, que é a escrita correta da família dos crocodilos, se são da mesma família, obrigatoriamente são da mesma ordem, que é a ordem crocodiliana. São da mesma classe, que é a classe repetília, são do mesmo filo, que é o filo cordata, e são do mesmo reino, que é o reino animal. Mas aí no texto ele não me diz, não me dá subsídios para que eu saiba que são do mesmo gênero, muito menos da mesma espécie. Por isso que a letra E e a letra B, elas estão erradas, perfeito? Aí ele diz assim, ó, apesar de correta, a nomenclatura científica do jacaré de papo amarelo, a escrita científica dele está correta, a escrita da família deveria estar em itálico, seguindo as mesmas regras. Não, ora, escrever em itálico, em negrito, destacar sublinhado, isso é específico para a espécie. Na nomenclatura binominal proposta por Linneu, ele diz que apenas a espécie deve apresentar esse destaque, ser escrito com dois termos, sublinhado, itálico ou destacado, perfeito? A família não, tá?
Aí ele bota assim pra gente na letra D, caimã representa o nome do gênero do jacaré papo amarelo. Veja que ele diz que representa, não é o gênero, representa o gênero dessa espécie. Perfeito essa descrição, é esse aí o nosso gabarito. Lembre-se que o nome da espécie é Caimã latirostris. Então, caimã, esse primeiro termo caimã, ele me diz que trata-se do gênero, porque a gente sabe que na escrita da espécie repete-se o termo genérico para designar o primeiro termo dessa espécie. Então, toda vez que você lê o nome de uma espécie, ela vai ser escrita com dois termos, porém, o primeiro termo a gente chama de epíteto genérico, pois ele é a repetição do gênero. Se o nome da espécie de jacaré papo amarelo é Caimã latirostris, consequentemente, o termo caimã refere-se ao gênero desse jacaré do papo amarelo. Aí veja uma casquinha de banana muito utilizada, viu, gente? Antiga, e a gente não vai cair nela, não. Olha só, latirostris representa o nome da espécie de jacaré de papo amarelo. Não, latirostris representa o termo específico que a gente fala da espécie, mas não a espécie. A espécie tem que ser dita com dois termos, que é caimã latirostris. Perfeito? A nossa última questão é uma questãozinha de botânica, onde ele vai ser bem específico aí no tipo de caule. Ele diz assim, ó, o bambu é uma planta da família das gramíneas, com uma ampla utilização na construção civil, na construção de pontes, edificações, pisos, paredes e forros. É também utilizada como planta ornamental e em peças de decoração. Existem em torno de 40 espécies na América Latina, incluindo aqui o Brasil. O Brasil também tem abundância, o bambu aqui, essa monocotiledônia, essa planta que é da família das gramíneas, perfeito? Então vamos lá, vê o que ele diz aqui, ó. Letra A diz assim, ó, o comando ele fala, assinale a alternativa que contém características desse vegetal, ou seja, do bambu. Possui caule não ramificado, do tipo como oco, com nítida divisão de nós e entre nós. Aí eu preciso vir aqui, ó, gente, para a gente poder entender que esse é o nosso gabarito. Ele descreve na letra A perfeitamente a classificação do bambu. Deixa eu ir para a imagem aqui para a gente ver, ó. Então aqui você tem um bambu, ó, um vegetal de pequeno porte, né, não um vegetal muito alto, pois trata-se de uma monocotiledônea. De médio a pequeno porte. A raiz dele é uma raiz fasciculada, uma raizinha bem rasteira, não é? Apresenta apenas ramificações na gema apical. Veja como ele diz ali na letra A, ó, não tem ramificação, apenas a formação foliar na gema apical e não em gemas laterais. Mas o que caracteriza o bambu, na verdade, é a presença de quê, gente? A presença de nó, olha aí, um nó. Então ele apresenta divisões chamadas de nós, aqui a gente está apontando para um único nó, e o chamado entrenó, né, que é essa região aqui que fica entre os nós. Lembrar que o bambu é oco, viu, gente? O bambu ele não tem preenchimento interno, tá? Então o bambu é uma espécie de vegetal que apresenta seu caule tipo como, com nó e entrenó, porém esse caule ele é oco, perfeito? A letra B, onde é que está o erro da letra B, já que nosso gabarito é a letra A? Suas raízes são do tipo axial ou pivotante, pois ela é uma planta do grupo das dicotiledôneas. A gente viu que bambu apresenta a raiz do tipo que, gente, fasciculada. Então você corta aí o axial, o pivotante, e coloca o termo fasciculada. Se a raiz é fasciculada, eu não posso classificar o bambu como dicotiledônea, né? Ela será classificada como monocotiledônea, você conserta aí e coloca monocotiledônea, certo? Cadê o erro da letra C? Por ser oco, o seu caulo não possui tecido de condução de seiva e floema. Desse modo, a condução ocorre por difusão célula a célula. Veja, ele pega o bambu, que trata-se de um angiosperma monocotiledônea, e classifica como uma briófita, né? Só as briófitas é que não tem vaso de condução xilema e floema. Tá errado, né? Possui sim, você tira aí o não possui e coloca possui, que isso aí tá errado. Letra D diz assim, a madeira do bambu é muito resistente. Em um corte transversal podemos distinguir anéis de crescimento concêntricos na estrutura maciça. Veja, não é tão resistente não, né, gente? Resistente é um caule do tipo tronco, aí sim, que a gente encontra nas árvores por aí, árvores de logradouros e tal. Então nós não vamos encontrar esses anéis concêntricos, você corta aí esses anéis, né, a cerne, todas essas camadas que revestem um caule tipo tronco. Lembre-se que o bambu tem um caule do tipo como e não tronco. O erro da letra E, a letra E diz que colênquima e esclerênquima são tecidos de sustentação ausentes em monocotiledôneas como o bambu, razão porque sua utilização em edificações não é adequada. Ele está entrando em contradição, né, gente, com o que ele fala lá em cima. É utilizado na construção civil, é bastante utilizado, e tem sim colênquima e esclerênquima, são tecidos de sustentação,
presente nas angiospermas, tira aí ausente e trata-se de presente. Perfeito, gente? Então, assim, a gente fecha a primeira parte da correção do nosso simuladinho, né? Espero que vocês tenham acertado aí. Acompanhem com o material para a gente poder ver como é que está nosso rendimento e continue com bastante saúde e bons estudos. Um abraço a todos.